Todo cristão, ele deseja e anseia crescer espiritualmente e ter a comunhão viva com o seu Criador, que é Deus. Mas muitas das vezes existe algo que atrapalha o cristão e faz com que o cristão não possa crescer espiritualmente. No vídeo de hoje, vamos falar a respeito de 4 atitudes que te fazem não crescer espiritualmente. E sem mais delongas, vou convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E vamos passar para o nosso vídeo. A primeira coisa que a Bíblia nos fala a respeito das pessoas que não crescem espiritualmente é a questão mesmo de não fazer o uso da palavra de Deus, ou seja, o uso da leitura da Bíblia. A Bíblia nos chama a atenção quando nos lemos o livro de Mateus 4, verso 4, a Bíblia diz: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento para o cristão. A Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento que faz com que o cristão possa crescer espiritualmente. Mas quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós não temos como crescer espiritualmente. E hoje existem muitas pessoas que não se relacionam com a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que não leem a Bíblia. E não fazendo o uso da leitura da Bíblia, isso nos leva ao enfriamento espiritual e também isso nos leva a não crescermos espiritualmente. Jesus Cristo, ele tinha uma comunhão viva com Deus porque ele fazia o uso da sua palavra. E não só, a Bíblia diz que a palavra de Deus é pão para o cristão. A palavra de Deus, ela edifica o cristão. Mas quando nós não lemos a Bíblia, nós não temos como crescer espiritualmente e também não temos como cultivar uma comunhão viva com o nosso Criador. E o outro verso que nos ajuda a compreender é o 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17, que diz mais a Bíblia: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para nos fazer crescer espiritualmente e também nos ajuda a retificarmos a nossa vida e também nos instrui no caminho certo e também nos ajuda para que nós possamos fazer toda boa obra. Muitas das vezes nós tropeçamos porque nós não temos lido a Bíblia. E muitas das vezes nós tropeçamos porque nós não temos observado os mandamentos de Deus. Mas, porém, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para nos repreender do pecado e também para nos ensinar e, acima de tudo, para nos guiar e para nos mostrar o caminho certo. A Bíblia é como bússola para o cristão. A Bíblia é o guia do cristão. Lembre-se que Jesus, em todo o seu ministério, ele usava a palavra de Deus para poder edificar as outras pessoas e também para poder se edificar a si mesmo. Por isso, eu e você somos chamados a fazermos a leitura da Bíblia. E também a segunda coisa que faz com que muitos cristãos não cresçam espiritualmente é por falta de oração. A Bíblia nos chama a atenção que a oração é fundamental para o cristão. E também a oração é indispensável na vida do crente. Por isso, todo crente precisa ter momentos de sessões de orações e também ter momento de comunhão com Deus com a oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós meditamos na sua palavra, nós ouvimos Deus falando conosco. E a Bíblia, em Efésios 6, verso 18, a Bíblia diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos esclarece, diz que nós precisamos fazer a oração em todos os momentos da nossa vida, em todas as ocasiões, e acima de tudo perseverarmos na oração. Mas muitos cristãos não têm tempo de oração. É verdade que a nossa vida, ela nos preenche de tantos trabalhos que acabamos todo dia nas correrias. Nos esquecemos mesmo até de orar. Mas a Bíblia nos chama a atenção que precisamos nós buscar momento e tempo de oração. E fazendo isso, nós teremos uma comunhão íntima com o nosso Criador. Pois a oração, ela edifica o cristão. A oração é uma maneira em que o cristão, ele fala com o seu Criador. A verdade é que a Bíblia, ela também nos exorta de algo tão importante. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A Bíblia diz que nós precisamos de orar e vigiar. Quando nós vigiamos, a Bíblia diz que o nosso espírito, ele está sempre pronto para vigiar e para orar, mas a nossa carne é fraca. E a Bíblia nos chama a atenção, diz que nós temos a luta espiritual, uma batalha entre o bem e o mal. E essa batalha, ela é feita espiritualmente. E simplesmente ela também é vencida de uma forma espiritual. Para isso, nós precisamos estarmos sempre atentos nas nossas orações e, acima de tudo, estarmos a vigiar em todos os momentos da nossa vida. E a outra coisa que faz com que o cristão não cresça espiritualmente é falta de dedicação nas coisas de Deus. Muitos cristãos hoje se dizem serem cristãos, mas não se dedicam na obra de Deus e também não se dedicam nas coisas de Deus.
Por isso a Bíblia nos chama a atenção, Jeremias diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem com todo o seu coração. Jeremias 29, versos 13. A Bíblia nos chama a atenção: todo aquele que busca Deus com dedicação, essa pessoa o encontrará. E a Bíblia diz que todos aqueles que me procuram de todo o coração me acharão. Muitas pessoas hoje frequentam a igreja, mas não de todo o coração. Elas simplesmente vão na igreja porque é uma tradição ou porque é uma cultura. Mas a Bíblia diz que nós precisamos de buscar a Deus de todo o nosso coração. E se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós o acharemos. E a Bíblia diz que procurai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando a Bíblia nos chama a atenção no livro de Isaías e precisamos de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é porque chegará um momento em que muitas pessoas buscarão a esse Deus e não o acharão. E hoje temos a oportunidade de nos dedicarmos nas coisas de Deus e não nos dedicamos. Temos a oportunidade de nós buscarmos ao Senhor, mas não o buscamos. Mas a Bíblia nos chama a atenção que precisamos nós nos dedicar nas coisas de Deus, precisamos nos dedicar na obra do nosso Criador. E a Bíblia em Titos 3, versos 14 diz: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se na prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Para que nós sejamos pessoas produtivas na vida, precisamos nós de buscar a Deus, nos dedicar nas coisas de Deus e, acima de tudo, praticarmos as boas obras. Só praticaremos as boas obras se nós estarmos ligados com Deus, se nós estarmos com comunhão com Deus e termos uma relação íntima com o nosso Criador. A busca pelo Senhor é algo indispensável na vida do crente. O crente precisa buscar a Deus em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Na dor, na tristeza, na alegria, na felicidade, precisa o cristão buscar ao Senhor, louvar a Deus e, acima de tudo, o glorificar. Isso é tão importante para a nossa vida. Muitas pessoas caem no esfriamento espiritual, não crescem espiritualmente porque não há busca pelo Senhor. E também não fazem a leitura bíblica e também não oram e nem vigiam. Não, os cristãos hoje são chamados a orarem, a vigiarem e, acima de tudo, a fazer a leitura bíblica e também a se dedicar nas coisas de Deus. Os discípulos de Jesus tinham uma comunhão íntima com ele porque caminhavam com Jesus e, acima de tudo, oravam. Eles seguiam o seu mestre, imitavam aquilo que o mestre fazia. E hoje nós também somos chamados a imitarmos aquilo que Jesus fez. E a Bíblia diz que nós somos seguidores, somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos e seguidores de Jesus, então precisamos seguir as pegadas de Cristo e também imitar em tudo quanto Jesus Cristo fazia. E a última coisa que faz com que o cristão não cresça espiritualmente é a questão de não buscar a santidade. O livro de 1 de Pedro, no capítulo 1, versos 15, diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. A Bíblia diz que nós precisamos de nos santificar, mas temos que saber que o único que nos santifica é Deus. Simplesmente nós seremos santificados se nós buscarmos a Deus. E não só se nós nos dedicarmos na sua obra, se nós nos dedicarmos no seu ministério. E acima de tudo, a santificação, ela vem quando nós lemos a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a sua palavra é santa e a sua palavra, ela nos santifica. O santificar, na verdade, pois a sua palavra, ela é santa. A santificação, ela vem por meio da leitura da Bíblia e também ela vem por meio da oração. E nós precisamos a cada dia buscar a santificação. E a Bíblia diz que, assim como Ele é santo, sejais vós também santos. Nós temos que seguir o modelo de Cristo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E, acima de tudo, temos que ser imitadores de Deus. E a Bíblia, no livro de Hebreus 12, verso 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama a atenção, diz que sem a santidade ninguém verá Deus. E nós somos chamados a buscarmos a santidade, a vivermos em paz uns para com os outros. Sem santidade ninguém verá Deus, porque Deus é santo. Deus é santo. Deus não permite o pecado. E quando nós vivemos tão distante de Deus, na verdade nós acabamos mesmo ser cristãos mornos, frios e mortos espiritualmente. A Bíblia já é clara em dizer: se nós queremos ser salvos, precisamos de buscar a santidade, precisamos de buscar a Deus, precisamos de ter uma relação e uma comunhão com o nosso Criador. Porque ela é clara em dizer: sem santidade ninguém verá Deus. Por isso, querido, busque a santidade, busque a Deus, busque o seu Criador. E, acima de tudo, seja o imitador de Jesus Cristo, seja o seu discípulo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar.
também não se esqueça de ajudar o nosso canal a crescer. Deixa aquele seu like porque é muito importante e também deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu fico por aqui, um forte abraço e Deus te abençoe. Eu te vejo e te espero no próximo vídeo.